Se você me conhece aqui do canal, sabe muito bem que eu não sou fã de fórmulas mágicas. Eu gosto de planejamento, processos, estrutura e análise pontual para cada tipo de empresa. Mas se eu tivesse que separar competências básicas que um gestor deveria ter, essas 4 com certeza estariam. E é por isso que eu venho aqui compartilhar. Por ver muitos empresários que não têm todas essas competências ou não se importa com todas elas, que eu queria provar para você, de forma pontual e prática, que existem 4 competências essenciais para todo gestor e que sem elas, muito provavelmente, sua empresa estará fadada ao fracasso. Mas, agora sem mais delongas, vamos pro vídeo. Só não se esquece de curtir e compartilhar o nosso conteúdo aqui. Compartilhe esse conteúdo com aquele empresário que você sabe que precisa dar uma analisada, precisa se atualizar e que você acha que isso pode ser relevante para ele. Quanto mais vocês compartilham, mais ajuda a gente e essa comunidade a crescer, a espalhar esse conceito de gestão a partir de dados. Agora, bora pro vídeo. Olha, se eu fosse separar algumas competências básicas para a gestão empresarial, com certeza, a primeira delas seria vendas. A venda, ela é normalmente a competência que está mais ligada ao gestor. É aquela competência que o gestor já tem por natureza, porque ele normalmente vem de uma área comercial. Normalmente, ele já está conectado a essa área de vendas diretamente ou ligado à área de operação, de entrega do produto. Mas mesmo assim, mesmo quando ele está ligado mais à operação, ele costuma ter muito conhecimento do produto. E como ele começa o negócio sendo o próprio vendedor, ele acaba criando conhecimentos naturais de vendas. É uma questão de planejamento, controle e principalmente cadência. Uma das primeiras competências que eu acho que um gestor deve ter é vendas. Mas vamos acompanhar e vamos destrinchar um pouco esse conceito de vendas aqui. Quando a gente fala aqui que a primeira competência de um gestor são as vendas, uma coisa muito importante é a gente destrinchar essas vendas. E para destrinchar essas vendas, a gente passaria por 4 grandes tópicos. Primeiro tópico, clientes. É extremamente necessário você conhecer o seu cliente, saber qual o público-alvo que você quer atingir quando você está falando de vendas. Outro ponto essencial é conhecer os produtos que você está vendendo e ter produtos de qualidade. Não basta conhecer o produto, saber vender, ter uma boa copy, se você não tem um produto de qualidade que atende a demanda deste mercado. Depois, canais. Todo empresário que se preza conhece os canais, as fórmulas de entrada de clientes na sua operação e principalmente ele conhece também o processo comercial. Esse processo comercial vai ser basicamente o seu funil de vendas, a sua esteira de vendas. Conhecer a gestão comercial da empresa é essencial até mesmo para cobrar os vendedores. E eu vou falar, eu tenho um próximo vídeo para fazer aqui, que eu vou disponibilizar no canal, que eu posso te dar praticamente certeza. Mais de 90% dos clientes que eu entrei têm um controle comercial de amador para inexistente. E o que eu chamo de um processo comercial de amador para inexistente? É aquele que eu coloco um time de vendas, faço uma reunião uma vez com ele por semana, controlo um CRM. Quando eu coloco um CRM e controlo ele mais ou menos, eu já estou no nível amador. Quando eu nem coloco CRM, só coloco um time e coloco reuniões semanais ou mensais para acompanhar esse time, a gestão comercial é inexistente. Eu posso ter um esforço comercial, mas gestão, planejamento, análise de cadência, provavelmente você não faz. Para você ter uma ideia, eu vou fazer um próximo vídeo, onde, fazendo alguns estudos para esse vídeo, eu identifiquei que 45% das vendas acontecem até a segunda chamada, até a segunda ligação. Porém, até 85% das vendas acontece até a sexta ligação do vendedor. Então, se você não controla a cadência de vendas, chamada, contato, e seus vendedores fazem 2 chamadas, você está deixando praticamente 40% das suas vendas na mesa. O que isso significa? Que se você tiver mais controle e mais esforço comercial, você pode dobrar a sua quantidade de vendas sem mudar muito seu cenário. E eu não falo isso aqui só de vendas online, vendas de produto ao consumidor final. Eu estou falando de qualquer venda. Venda complexa, venda B2B, venda a grandes empresas. Essa chamada aqui, ela não é uma chamada simples, só de vendas online ou de vendas direto a um cliente específico, uma venda que é muito, ela pode ser B2B, mas ela está focada muito em uma pessoa, por exemplo, consultoria, ou, por exemplo, uma venda de serviços contábeis, uma venda de treinamentos. Não. Mas eu também estou falando daquelas vendas high ticket, eu estou falando high ticket mesmo, não estou falando de projetos de 100, 200, 300 mil reais, não.
Eu estou falando de projetos de milhões, projetos de 10, 15, 20 milhões. Provavelmente, a maioria dessas vendas são fechadas entre a segunda e a sexta chamada. Que é quando você vê que se uma parada vai acontecer numa fábrica, quando você vê se aquele cliente, você vai conseguir realmente startar aquela demonstração para ele de um produto novo na indústria dele, é aquela chamada para fazer uma segunda visita para aquele cliente que já compra. Então, esse tipo de chamada, ele é extremamente importante. E aqui é muito importante conhecer a cadência das ligações, a cadência que gerencia a sua venda. Uma das principais competências que um gestor deve ter é a competência de vendas, de gestão comercial. A segunda competência que um gestor deve ter é a competência financeira. A competência financeira, ela é baseada no entendimento do gestor de conseguir gerenciar, acompanhar, estruturar e analisar os números da empresa, seja através de relatórios, demonstrações ou até mesmo KPIs. Mas, voltando, essa semana eu vou soltar um vídeo falando de indicadores de KPIs. Não adianta você analisar um KPI que você não conhece o número dele, que você não tem segurança do que aquilo representa, e analisar um KPI que não é relevante para a operação. O último passo é a definição de KPIs. O primeiro passo é o entendimento e o controle dos registros. Então, um gestor de uma empresa, um empresário que tem uma gestão financeira eficiente, tem uma visão financeira clara, ele sabe olhar para demonstrações e entender o que elas representam nos seus números. E ele tem segurança dos números que ele está analisando. Porque as demonstrações financeiras, quanto mal estruturadas, a pessoa que está dentro da operação, aquela pessoa que conhece a sua empresa, vê rastros de dúvidas e de números que não condizem com a realidade que ele vive ali dentro. Um gestor financeiro tem essa base. Então, um gestor que entende de finanças tem essa base. E finanças é uma da competência extremamente importante. Mas só para resumir para vocês, o que eu entendo na gestão financeira? Na gestão financeira, a gente vai tratar duas coisas básicas. Primeiro, uma empresa deve minimizar ao máximo possível as despesas e maximizar os investimentos e aqueles custos que ela entende que são conversíveis em receita. Tudo que uma empresa tem dentro dela, que ela está desembolsando valor, ele deve ser orientado a duas coisas: gerar mais vendas ou reter o cliente. Gerar mais venda, eu estou falando de investimento em comercial, investimento em qualidade, investimento em marketing. Agora, reter o cliente não é só retenção direta. Eu posso estar falando de um setor de atendimento que tem qualidade, eu posso estar falando de uma logística rápida, eu posso estar falando de um financeiro eficiente para garantir investimentos em novas unidades, eu posso estar falando de uma consultoria que me dá segurança em analisar as minhas informações e investir na retenção do meu cliente através de qualidade, eventos, ou investir no marketing de forma consistente e segura, sabendo que eu estou viabilizando a operação. Então, reter o cliente é muito mais do que simplesmente fazer uma ligação, atender uma ligação ou tentar construir um relacionamento com o cliente. Toda a estrutura que está relacionada a esses fatores aqui deve ser considerada. Agora, uma despesa com uma sede extremamente sofisticada, extremamente robusta, para uma equipe que não valoriza aquilo ali, ou para um cliente que não visita aquela sede, provavelmente é uma despesa desnecessária. Uma ação de marketing que está relacionada a um brand da empresa, porém não está conectado àquilo que a empresa vende, também é uma despesa desnecessária. Vou dar um exemplo. A própria 51 teve um ano que ela patrocinou São Paulo Fashion Week. Parecia muito mais uma ação dos donos, ou não sei quem seja, da empresa, buscando um relacionamento com aquele ambiente, do que necessariamente um investimento. Quando você falar de competência financeira, que é essencial na operação de uma empresa, você vai estar falando de investimentos, crescimento de receita, investimentos em retenção de clientes. O restante deve ser muito bem analisado, classificado e entendido se de fato é necessário para a operação. Com isso aqui em mãos, onde você vai analisar isso? A nossa boa e velha trade, DRE, DFC e balanço. Se você tem isso na sua operação, você tem uma gestão financeira eficiente. Terceira competência essencial: gestão de pessoas e liderança. Basicamente, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem três grandes pilares: a atração de talentos, que envolve também a seleção deles, qualificação desses talentos e treinamento, e por fim, motivação. Ou seja, você como gestor, você deve saber basicamente como atrair novos talentos, ou pelo menos atrair um talento de RH para te apoiar na contratação. Qualificação e treinamento desse time, então você tem que saber como fazer isso e principalmente priorizar, cobrar, buscar apoio para isso. E motivação,
garantir que aquele time está motivado a crescer. Você deve conseguir criar nele uma geração de valor que transcende simplesmente gerar resultado para a empresa. Ele tem que entender que aquilo que ele está fazendo gera, de alguma forma, significado e resultado diretamente para ele. Motivação é essencial. E quando a gente fala aqui de atração, treinamento, a gente também tem que falar de seleção. Saber entender quem é a pessoa que você precisa. E um ponto essencial na liderança de pessoas é você entender os 3 S. Todo mundo que você for contratar, você vai avaliar se ele tem especialização naquilo que você busca. Ou seja, ele tem conhecimentos, ele estudou aquilo ali, ele realmente conhece a fundo. Aquilo que eu falo de conhecimento de longevidade, né? Aquele conhecimento mais longo de tempo e aquele conhecimento mais profundo. Então ele tem conhecimento profundo, ele estudou, ele conhece aquela área. Segundo ponto, ele tem energia para aquilo que você está solicitando. Quando eu falo com alguém que está buscando ser consultor, e eu sempre falo, ser consultor não é fácil. Eu ofereço muita experiência, muito conhecimento, você vai viver muita coisa aqui dentro, mas você tem que entender que o restante é dor e sofrimento. Você não vai ter uma vida tranquila. Não dá para ter uma vida tranquila, de estudar às vezes, de simplesmente chegar no trabalho, fazer aquilo que deve ser feito e ir embora. A não ser que você já tenha uma bagagem muito grande de experiência. Mas se você quer se tornar um consultor, você vai ter que fazer o mais do que a maioria das pessoas, porque você vai se tornar uma referência na maioria das empresas que você entrar. Saiba se essa pessoa tem energia suficiente para executar aquilo que você espera. E depois, experiência. Se ela já viveu isso. Porque muitas das vezes você encontra alguém que tem muita energia, às vezes tem a especialização, mas não viveu aquilo ali. Às vezes você acha alguém que viveu, tem o conhecimento e a especialização, mas nesse momento de vida ela não tem energia para doar para aquela operação. Ter essas duas visões, saber fazer o fluxo de atração, qualificação e motivação, e na hora de selecionar as pessoas, você saber reconhecer se a pessoa tem conhecimento de profundidade, se ela tem experiência de vivência naquilo ali e se ela tem energia suficiente para gastar naquele momento que a sua empresa precisa, você vai conseguir evoluir nessa outra competência básica, que é liderança e gestão de pessoas. O último ponto é processos e indicadores. É uma competência essencial para o empresário conseguir pelo menos visualizar a sua empresa através de processos, para que ele possa cobrar das pessoas de instituir, implantar processos que realmente perpetuem a qualidade e o resultado daquela operação. Lembra que eu falei que tudo numa empresa deve estar relacionado a gerar mais clientes, gerar mais vendas, reter clientes? Os processos são essenciais para isso. Para você gerar mais venda, você tem que ter qualidade, você tem que ter padronização, tem que dar para o seu cliente a segurança que sempre que ele comprar de você, vai ter aquela mesma qualidade. Com isso, você consegue atrair mais clientes, porque ele vai falar bem de você, e reter esses clientes. E os processos e os indicadores são essenciais para isso. Os processos vão te ajudar a mapear, entender e garantir a qualidade nos pontos-chave, ou seja, aquilo que é extremamente importante, eu controlo mais. Aquilo que é menos importante, eu controlo menos. E eu controlo isso através do quê? De indicadores, que vão medir se os processos estão ou não sendo realizados. Se eu já entendi a minha competência de vendas, ou seja, eu gero venda, eu gero entrada de receita na minha empresa. Consegui entender a gestão financeira, ou seja, eu trato bem aquele dinheiro que eu consigo gerar nas vendas. Se eu já busquei e qualifiquei meu time para que ele possa atender o cliente com qualidade, produzir aquilo que eu preciso e me permitir o crescimento, o último ponto que a gente tem são os processos e indicadores. Esses processos e indicadores, a gente sempre vai falar de algumas coisas básicas dentro dele. Você precisa conhecer os principais processos da sua operação, os processos chaves, aqueles que realmente estão ligados à geração de valor do seu negócio. Porque com isso você pode cobrar que esses processos sejam melhorados, sejam otimizados e sejam acompanhados. Através de quê? Através de indicadores. Porém, os indicadores serão essenciais quando você já tiver uma análise de quem são as pessoas responsáveis por aquela área e se elas foram treinadas, uma análise financeira do custo e do resultado que aquela área gera e uma análise de vendas, o quanto que aquilo ali apoia ou ajuda a gerar vendas para dentro da operação. Se você entender essas situações, você vai conseguir ter sucesso na sua empresa. Agora, quando a gente olha para isso aqui e tenta estruturar isso em uma metodologia, não é uma questão coincidência, mas a gente falou aqui de gestão financeira, vendas, pessoas e processos. Se você analisar isso de uma outra forma, você vai ter finanças, mercado, processos, pessoas, que é o que eu chamo de inovação lá, porque eu incluo o sistema também. Basicamente, o BSC.
a metodologia de gestão e planejamento estratégico que a gente segue na empresa. É só uma forma diferente de apresentar ela através de competências. E aí você consegue entender que, de fato, a metodologia é funcional. Por quê? Porque ela segue os principais aspectos que você precisa ter de conhecimento dentro de uma empresa. E tudo aquilo que é adjacente a isso, você vai conseguir conectar a uma gestão comercial, ou processos, ou uma análise financeira. O BSC consegue resumir a empresa como um todo. Se você olha para o BSC e estuda ele como orientador de competências, é muito provável que você tenha um sucesso maior do que o esperado quando o assunto é gestão empresarial. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais do que a gente quer falar aqui de gestão, planejamento e como que a gente conecta a contabilidade como uma ferramenta estratégica no dia a dia da gestão das empresas. Não se esquece de deixar o like, marcar o sininho e se inscrever no canal. E se você gostou muito desse conteúdo, compartilha, dá o like, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tem. E também vai nas redes sociais e segue a gente lá. Carlos Pires Consultor, Resultado e Resultado em Foco. Lá eu consigo postar mais coisas durante o dia e você vai vendo na prática como é essa vida de consultor. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.